Bora começar desde o básico até o mais avançado pra gente poder cotovelar a cara da prova. Tamo junto. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a filosofia é a mãe de todas as outras ciências. A filosofia, ela não é só um trabalho intelectual, ela também é um sentido. Então anota isso aí que é muito importante. A filosofia, ela não é só um trabalho intelectual, ela também é um sentido. E ela é a mãe de todas as outras ciências. Para o filósofo Platão, a filosofia, ela nasce de dois tipos, tá? De dois sentimentos, do pathos e do thaumas. Pathos, na Grécia Antiga, significava espanto e thaumas, admiração. Então, para o Platão, a filosofia nasce desses dois sentimentos, do pathos, que é espanto, e do thalma, que é admiração. Isso é importantíssimo, é imprescindível você anotar. Para o Platão era isso. Já para o filósofo Gilles Deleuze, eu não sei falar muito bem esse nome, aí me perdoa se alguém saber falar francês, eu não sei, mas está escrito aqui embaixo, ó. Ele dizia que a missão da filosofia é lutar contra o senso comum. A missão da filosofia é te fazer ficar triste. A missão da filosofia é te entristecer. Ou seja, você sair daquela parte lá que tudo é lindo e você pensar de modo racional. Então, olha a contradição de ideias, olha essa divergência, anota isso aí também. E outra coisa importante também para você saber, que é interessantíssimo, é que o termo racional, você ser racional na Grécia Antiga, era a mesma coisa de você falar que você tinha logos, tá? Logos, o termo logos na Grécia Antiga significa consciência, encadeamento racional de ideias. E aprendido tudo isso, que com certeza você já aprendeu nos stories anteriores, que tá tudo mais claro e tudo mais simples aí dentro da sua cabeça, outra coisa que a gente tem que entender é a teoria do surgimento da filosofia através do mito. Tem uns caras que acham que não surgiu do mito, tem que se excluir o mito, e tem uns caras que acham que tem que dar continuidade. A filosofia é a continuidade do mito. Agora a gente vai entender mais profundo isso, como que funciona, quem que defendeu e quem falou que não era. Tipo, não é nada, não surgiu do mito, acabou. Vamos entender mais um pouco. Mas antes da gente entender os conceitos, se a filosofia ela surgiu do mito ou não, quem que defendia? Tinha cara que falava, não, realmente a filosofia é a continuidade do mito, porque é o encadeamento lógico de ideias dos mitos. Tem gente que falava que nasce de tudo que a gente faz guerras na época da Grécia Antiga, era tudo por causa dos deuses. Então, por exemplo, deu uma fruta no pé, por que que a fruta ela dá no pé? Não buscava um sentido racional. A fruta dá no pé simplesmente porque um deus quis, um deus, sei lá, da plantação. Então, nada era explicado pelo modo racional, tudo se ligava à criação dos deuses. Isso que é o mito, a explicação do mundo através dos deuses da Grécia Antiga. E agora sim a gente pode entrar nessa teoria se a filosofia ela surgiu ou não dos mitos. Qual que é a relação da filosofia com o mito? A primeira tese é a teoria da ruptura, uma corrente da ruptura. Quem defendia? Basicamente dois caras, Hegel e Burnet. Eles falavam que a filosofia não tem nada a ver com o mito. Cara, não tem relação. Por quê? Porque o mito é algo fantasioso, já a filosofia é o encadeamento lógico de ideias. A gente explica as coisas de modo racional. Só que a gente vê que essa teoria ela não é válida hoje em dia, tá? Ela foi descartada. Porque a gente vê sim que tem uma continuidade e você vai entender no próximo story por quê. Já essa segunda corrente é a corrente da continuidade. Eles falam que a filosofia nada mais é, presta atenção nisso, ó, nada mais é do que a continuidade com os mitos. Porque se a gente for parar para pensar e analisar, realmente o mito ele tem uma base lógica. Qual que é a base lógica? Por exemplo, vamos supor que choveu. O que eles explicavam como a chuva? A chuva é Deus chorando. Pô, mas para chover precisa do quê? De Deus chorar. Então a gente vê uma lógica nessa ideia dos mitos. Então eles falam que sim, a filosofia ela nada mais é do que o encadeamento, ela nada mais é do que a continuidade com os mitos, porque de certo modo era assim racional. E quem defendia isso? Dois autores, Comfort e Jaeger, anota aí. E galera, por hoje é isso, eu espero de coração que você tenha aprendido, que eu tenha ajudado. A gente aprendeu e falou aqui coisa pra caramba, agora eu tenho certeza que tudo aí na sua cabeça tá muito mais claro e tudo mais simples para poder chegar com mais segurança e tranquilidade para a prova. A gente aprendeu sobre Platão, como ele achava que o mito surgiu. Aprendeu sobre logos,
aprendeu sobre as teorias do mito e muito mais. Então, cara, é coisa pra caramba, é coisa específica e que realmente cai na prova. Tamo junto, aqui do lado vai ter 3 questões pra você responder, responde lá e destrói. Tamo junto e é nóis.